Irmãos, podem abrindo suas Bíblias aí. Alguém lembra onde a gente estava? Estamos expondo a carta de Paulo a Timóteo. Então tá. Então só ficaram com vergonha, mas lembravam onde era. Primeira carta de Pedro. Vamos dar a sequência aqui. Faz um bom tempo, né? E hoje os irmãos estão bem descansados, vieram no culto mais tarde. Então, o pastor Fernando me deu 2 horas para expor o texto bíblico aqui. Espero que os irmãos não se cansem com 2 horas de exposição do texto, né? Brincadeira, irmãos, eu prometo que vai ser 1h50, alguma coisa assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, onde nós faremos, se assim Deus nos permitir, a exposição dos versos 7 até o 11. Então você deixe sua Bíblia aberta e não feche ela, porque nós vamos falando a respeito, explicando o texto bíblico, e é importante que você vá olhando com seus próprios olhos para tirar as conclusões a respeito da interpretação do texto bíblico. A versão, irmãos, que nós estamos usando é a NAA, certo? Então, se os irmãos têm alguma versão um pouco diferente, o fluxo, talvez, de explicação do texto seja um pouco diferente quando os irmãos lerem, ok? Mas antes de lermos aqui o texto propriamente, irmãos, eu queria falar um pouquinho a respeito do que esse texto trata. Se nós pensarmos aqui a respeito da humanidade, todos os seres humanos concordam pelo menos em 2 coisas. Pelo menos em 2 coisas. Alguns concordam em mais coisas. A primeira, a vida é passageira, não é verdade? A gente não fala, olha como cresceu. Hoje eu tive a oportunidade de presenciar isso na prática, minha esposa fazendo mais 1 ano de vida. E aí minhas filhas têm o costume de fazer uns edit, né? Acho que chama assim, uns videozinhos com fotinhos desde bebê e tal. E aí você olha aquilo e você diz, é verdade, o tempo passa voando. E outra coisa que a maioria, ou todos os seres humanos concordam, é que nós não temos controle sobre o nosso futuro. Você não é capaz de dizer se você vai estar vivo amanhã. Isso não está no seu poder. Então, a perspectiva com que você enxerga o futuro vai, de maneira consciente ou inconsciente, moldar o que você vive no presente. Entenderam? Então, a maneira como você enxerga o que está por vir, ela molda, consciente ou inconsciente, o seu presente. Então, em outras palavras, onde seus olhos estão, naquilo que você almeja no futuro, vai moldar o seu presente. O apóstolo Pedro nos ajuda aqui na sua carta, que tem o objetivo de ensinar, consolar e relembrar os cristãos que estavam vivendo num período difícil, um período de intensa perseguição e dificuldades. Então ele escreve com essa ideia que onde o simples fato de você ser cristão e você dizer assim, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Cristo, poderia causar a sua morte. Esse é o pano de fundo. E é verdade, meus irmãos, que muitas vezes, em meio às lutas e dificuldades, muitos desistem. Muitos retrocedem. É verdade isso. E com essa perspectiva de que muitos desistem por causa das lutas e dificuldades, o apóstolo ele escreve o tom da carta. Ele escreve dizendo para os crentes, não esqueçam da eternidade. Essa é a tônica, essa é a música que Pedro fala na sua carta àqueles que estavam sofrendo, sendo perseguidos, morrendo por causa disso. E é esse ensino que eu gostaria hoje de trazer aos irmãos, esse é o objetivo, que você possa viver com os olhos na eternidade. Vamos fazer a leitura do texto aqui? Acompanhe comigo no verso 7. Diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado,
por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, ajuda-nos. Queremos aprender aqui através da carta do apóstolo Pedro, verdades tão importantes para a nossa vida diária. E nos ajuda a lembrar que tantas vezes, por causa de nós não conhecermos o que tua palavra diz, nós não encontramos forças para vencer as dificuldades e até mesmo ânimo para sabermos o que nos aguarda no futuro. Ajuda-nos, dá-nos do teu Santo Espírito para entender o texto e para poder aplicá-lo em nossas vidas, porque nós não somos capazes sozinhos. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, rápido panorama aqui, pano de fundo, já que faz bastante tempo que nós não estamos expondo essa carta. Então o apóstolo Pedro escreve a sua carta com uma intenção. Todas as coisas que são escritas na Bíblia têm intenção. Então por isso que nós não pegamos um texto e usamos de acordo com o que nós queremos, porque o autor tem uma intenção. E quando ele escreve a sua carta, ele tem um contexto de perseguição, sofrimento e muito provavelmente o quê? Desânimo. Você imagina, se agora alguém falasse para você assim, a partir de amanhã, o problema dos crentes não é mais o Covid-19. A partir de amanhã, o problema dos crentes é o exército. Eles vão perseguir e vão matar todos aqueles que têm um sobrenome cristão. Esse é o panorama. Esse é o pano de fundo de Pedro. E aí, nesse trecho agora que nós acabamos de ler, Pedro, ele exorta os crentes a fazerem o quê? Perseverarem na fé, com os olhos na eternidade, com os olhos no que está por vir. E à luz dessa perspectiva, olhos na eternidade, os crentes eles deveriam se manter criteriosos na sua conduta que leva uma vida de oração. E lembrando que o amor uns pelos outros é uma marca de distinção do povo de Deus. Isso deveria ser demonstrado pela hospitalidade, pelos serviços prestados uns aos outros, pelo reconhecimento que os dons que nós temos vêm de Deus, não nossos. E esses dons, uma vez que não são nossos, eles devem ser usados para edificação da igreja. E o resultado disso, desse panorama, esse pano de fundo de 7 a 11, é a glória de Deus. É viver para Deus ser glorificado. E a conexão disso acontece somente quando nós estamos em Jesus, a quem pertence a glória, o domínio e a eternidade por todos os séculos. Esse é o panorama. Esse é o pano de fundo. É isso que nós estamos lendo aqui de 7 a 11. E o objetivo aqui é que nós possamos aprender a viver com os olhos na eternidade. Em primeiro lugar, a necessidade de vigiar. Os versos aqui, 7, vai nos falar a respeito disso. Ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poder orar. Pedro vem falando a respeito do comportamento e da conduta dos crentes por toda a sua carta. Que em meio ao sofrimento e à perseguição, eles não deveriam mudar a sua postura. Mudar no sentido de não serem com uma postura cristã. E agora, mais uma vez, o apóstolo, ele usa um alerta que os crentes devem viver debaixo da perspectiva da volta iminente de Cristo. Veja aí no que ele diz no verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas. E os crentes, eles deveriam viver olhando isso, com os olhos no que está por vir. Agora, Pedro não está falando aqui, irmãos, quando ele diz o fim de todas as coisas, na próxima semana, no próximo mês ou nos próximos dias. Não, a perspectiva aqui que Pedro fala do fim de todas as coisas não é uma perspectiva nossa de imaginar, olha, semana que vem. Pedro está partindo aqui de uma perspectiva escatológica. Lembram doutrinas fundamentais? A doutrina das últimas coisas. Ele está falando aqui a respeito de uma consumação. O fim de todas as coisas está próximo. A consumação do plano de Deus está a caminho. Está próximo. Jesus já veio, morreu, ressuscitou e está nos céus. Então agora a volta de Cristo, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, nesse sentido, é que Pedro chama os crentes a viverem com os olhos nessa expectativa. Viva a sua vida como se fosse o dia de Cristo voltar. É a qualquer momento.
E assim vale para nós hoje. Essa ideia de fim não tem uma ideia de acabar, de inexistência. O fim quer dizer que quando chegar o fim, tudo vai ter acabado. Não é essa perspectiva, certo? Pedro está falando como um dia de fim, um dia de prestação de contas. Um dia que chegará em que Jesus voltará para julgar. Como nós sabemos isso? Volte um pouquinho aí seus olhos ao verso 4. Ele diz lá no verso 4 e no verso 5, desse mesmo capítulo. Se você ficou com sua Bíblia aberta, você está fácil de achar. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Pedro está falando dos ímpios. E aí o verso 5 ele diz, eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar a vivos e mortos. Então ele diz assim, olha, esses vão prestar contas nesse dia. E ele está chegando. Parece aqui que Pedro aprendeu bem o que Jesus falou a respeito de o fim estar próximo. Marcos 13, os versos 28 e 29 diz isso. E essa resposta, talvez nos seus leitores e talvez em você, gere a seguinte pergunta. Mas por que demora tanto? O fim está próximo, mas Jesus não vem, e as coisas acontecem, nós somos perseguidos, e ele acaba não vindo. Pule aí para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ele diz lá nos versos 1 a 13. Agora eu quero que você preste atenção só no 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. O que Pedro está falando aqui, ele não está tentando traçar um tempo específico. Ele está dizendo assim, Deus não trabalha como a mente humana pensa. O fim está próximo. Deus tem o plano sob controle. As coisas estão andando exatamente como devem andar. Então, vivam dessa forma. Pedro, agora, a partir dessa perspectiva do futuro, exorta aos cristãos a necessidade de vigiar. Aí ele nos diz de que forma? Verso 7. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Aqui a pergunta que nós fazemos é, como nós ligamos essas três coisas? Ser criteriosos, sóbrios para poder orar. Não é? Em algumas traduções, você vai ver que ela fica um pouco mais simples, porque esse texto ele acaba sendo traduzido de uma forma a separar a oração. Você vai ver, por exemplo, na NVI, dediquem-se à oração. Sejam criteriosos, sóbrios e dediquem-se à oração. Depois a NVT vai dizer, sejam disciplinados em oração. Então, o ponto aqui que nós vemos nessa tradução da NAA é como nós ligamos essas três coisas. O fim de tudo está próximo, a eternidade está aí. Vivam de maneira criteriosa, sóbria, para poderem orar. Ser criterioso e sóbrio diz respeito ao cuidado e controle nas suas decisões, na tomada de decisões que o crente deve ter. O crente ele não toma as decisões de qualquer forma. Ele deve ser criterioso e sóbrio. Pedro já havia falado isso lá no capítulo 1, no verso 13, sobre a necessidade do crente ser criterioso e sóbrio. Agora ele trabalha com a ideia de que uma vez que o futuro é a perspectiva da eternidade do crente, ele deveria se revestir de uma conduta criteriosa e sóbria. E aqui talvez Pedro pudesse estar pensando quais são os aspectos que Pedro poderia estar pensando. Lembra no pano de fundo, sofrimento, perseguição? Talvez aqui Pedro estivesse pensando na vingança pessoal, pagar o mal com o mal, algo que ele já falou na sua carta que os crentes não devem buscar. Ou então, talvez Pedro esteja pensando aqui no risco dos crentes não se tratarem como deveriam. Capítulo 13, ele tratou o capítulo 13 inteiro sobre os relacionamentos pessoais, marido e mulher, chefes e empregados. Talvez aqui Pedro estivesse pensando isso. Também é possível que Pedro tenha em mente aqui a ideia de que devemos viver o dia a dia com a perspectiva do futuro, mas não sentar e esperar. O que eu quero dizer com isso? Muitos, com a perspectiva da iminência do fim dos dias, eles fizeram coisas malucas.
Tem pessoas que se mataram porque achavam que tal dia era o dia que aconteceria o fim do mundo. Ou então, muitas pessoas podem dizer assim, já que Cristo está às portas, eu não vou mais trabalhar. Eu vou ficar sentado, eu vou esperar assim, porque no fim das contas... E talvez aqui Pedro esteja falando sobre todas essas circunstâncias. E valem para nós também. Valem para nós. O que nós devemos fazer? Continuando vivendo diariamente para a glória de Deus. Amanhã cedo, acorde e vá trabalhar para a glória de Deus. Conviva com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, com a perspectiva de que está à porta. Sejam criteriosos. E agora Pedro acrescenta uma característica extra do que ele vinha falando na sua carta. Sobre ser criterioso e sóbrio ele já havia falado. Mas ele acrescenta dizendo a bem das vossas orações. E como eu falei, irmãos, esse trecho no original tem uma tradução curta no grego. E as Bíblias, elas fizeram uma interpretação a respeito disso. Não, é verdade que não traz muito dano a separação entre falar assim, olha, uma tradução traz uma ideia parecida com o seguinte, sejam criteriosos e sóbrios e homens e mulheres de oração. Sejam criteriosos e sóbrios, sejam disciplinados na oração. É uma verdade bíblica isso. Porém, eu creio que aqui a NAA, ela traduz muito bem o contexto em que Pedro está escrevendo. Ele diz, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Parece que mais uma vez o apóstolo Pedro aprendeu bem de Jesus. Porque Jesus disse, vigiem e orem para que não entrem em o quê? Não lembram? Tentação. Marcos capítulo 14, 28. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, olha, fiquem atentos, vigiem e orem. Então, aqui a reformulação dessa frase seria mais ou menos o seguinte. Pedro está dizendo que no resultado geral, a vida dos crentes deve se comportar de uma maneira prudente, de uma maneira sóbria e criteriosa, vigiando para que as suas orações não sejam negativamente impactadas por atitudes impensadas e carnais. Aonde nós arranjamos, dentro do contexto, força para esse tipo de raciocínio que eu estou falando? Capítulo 3, verso 7, Pedro falou a respeito dos maridos e das mulheres, lembram? E ele disse que os maridos, lá no verso 7, as suas orações não são respondidas se eles não tratam suas esposas de maneira correta. E lá nós aprendemos que Pedro pode dizer poderia representar duas coisas lá. A primeira, que Deus não ouve orações que vêm de pessoas que vivem de maneira insensata. E o que é ser insensato? É não viver de acordo com a palavra de Deus. Ou então, também a outra possibilidade é, quem vive de maneira insensata se acostuma a viver de tal forma que perde o desejo de orar por sua esposa. Foi essa ideia que eu acredito que é o fluxo que Pedro traz lá. E nesse sentido, Pedro alerta os seus leitores a mesma coisa. Se você não tiver uma vida criteriosa e sóbria, sua vida de oração será impactada. Sua vida de oração será muitas vezes até deixada de lado. Na medida que você abandona as disciplinas espirituais, leitura da palavra, leitura de bons livros, comunhão na igreja, comunhão com irmãos. Você muitas vezes fora da igreja tem mais prazer de estar com ímpios do que com crentes. Na medida que isso acontece, na presença dos cultos, você vai sendo influenciado por outras coisas. Você vai ser influenciado por alguma coisa. O ponto é, pelo quê? E ao ponto da sua oração ser de tal forma impactada negativamente, que você ou vai orar de maneira errada, Tiago fala isso em sua carta, se é que você vai orar. Porque muitas vezes acontece exatamente dessa forma. Você deixa as disciplinas espirituais, é que nem exercício físico. Quando a gente para de praticar um exercício físico, não fica cada vez mais difícil de voltar? Posso falar com propriedade para vocês, né? Assim é na vida espiritual. A diferença é que o exercício físico, embora muito importante, ele não vai ter o mesmo peso na eternidade.
Não entendam errado. O pastor Adriano disse que a gente pode ficar com 800 quilos, que o que importa é orar. Não, irmãos. O que eu estou dizendo é que se tiver que colocar na balança entre 1 hora de academia e 1 hora de leitura da palavra, eu acho que você deve saber qual você vai escolher. E essa ideia aqui, retomada das características aqui, ele diz, sejam criteriosos e sóbrios. Essa ideia de sobriedade, que é a ideia de não se deixar dominar por algo que não condiz com a vida cristã, vai de acordo com o que Pedro já falou no capítulo 2, verso 11. Ele diz que nós somos peregrinos. Vocês lembram que é um peregrino? Alguém que está de passagem. Então viva com essa perspectiva. Não ame o mundo como se ele fosse tudo que há. Quando você vai fazer, e aqui ele fala também sobre criterioso, né? Então, eu gostaria de pensar por um minuto aqui com você, quando você pensa criterioso, o que vem à sua mente? E talvez uma ilustração aqui lhe ajude. Quando você vai fazer algum tipo de prova ou concurso, você tem que seguir critérios. Não tem? Tem que seguir. Porque se você não seguir os critérios que aquele teste lhe impõe, o resultado não vai ser satisfatório. Nós estamos aprendendo aqui nas quartas-feiras com o pastor Fernando a respeito do diácono, e nós estamos aprendendo que os diáconos eles têm critérios para serem escolhidos. E se nós não formos criteriosos com a escolha dos diáconos, isso vai impactar na decisão que será ruim, equivocada. Pedro agora fala de crentes que devem ter critério na sua vida. E isso vai impactar até mesmo na sua oração. Seja criterioso, seja sóbrio a respeito de como você enxerga o mundo e aquilo que está por vir. Recheie as suas orações com isso. A sua oração, irmãos, aqui algumas dicas que você pode colocar, se você tem um caderno de oração ou não, você pode colocar como uma prática para a sua oração. Coloque na sua oração a perspectiva da eternidade. O fim de todas as coisas está próximo. Coloque em sua oração isso. Será que você de fato ora, Jesus vem? Ou a ideia é que você está tão comprometido com esse mundo que você ama ele de tal forma mais do que a vinda de Cristo para dominar? A sua oração, ela pode ser recheada com o desejo de ter uma vida piedosa. Senhor, me ajuda a me importar com aquilo que o Senhor se importa. Ou eu me importo mais com o que o youtuber famoso acha sobre minha vestimenta, sobre o que está na moda ou o que não está na moda. E por último aqui, mas não menos importante a respeito da oração, recheie a sua oração com desejo de comunhão. Senhor, me ajuda a te conhecer mais. Se mostra a mim para que eu te conheça mais. Então, irmãos, em primeiro lugar, vivendo com os olhos na eternidade, existe a necessidade de vigiar. É importante. Em segundo lugar, a necessidade de amar. Versos 8 e 9. Ele diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Pedro agora passa, irmãos, a enfatizar o vínculo que os cristãos devem estar unidos. Ele já falou do exemplo de Cristo. Cristo nos amou a tal ponto que deu sua vida por nós. Agora, copiem esse exemplo. Cristo nos perdoou. Agora, da mesma forma, nós devemos amar uns aos outros. E é um assunto aqui comum para Pedro isso. Uns aos outros. Vocês vão ver que pelo menos nesses 3 versos que vão vir, ele fala 3 vezes. Façam isso uns aos outros. Sejam mutuamente, ou seja, uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Então, já fica aqui um alerta. A vida cristã não é individual. Se você é crente e você acha que pode viver sozinho, você está terrivelmente equivocado. O apóstolo Pedro agora, ele cita aqui, de maneira não literal, mas ele fala a respeito de Provérbios 10:12, quando ele fala aqui:
O amor cobre uma multidão de pecados. Lá em Provérbios 10, 12 diz assim: o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Lá em Provérbios você tem um paralelismo. Enquanto o ódio é assim, o amor é assim. A cobertura de pecados aqui que Pedro fala, sempre foi uma expressão na cultura judaica para falar sobre perdão. Pedro não está se referindo aqui, e existe aqui um equívoco enorme, perigosíssimo, na teologia católica, que eles trazem a ideia de que o amor uns pelos outros cobre uma multidão de pecados. E já que cobre uma multidão de pecados, o seu amor pode perdoar alguém e salvar alguém. Está longe do que Pedro quer dizer aqui. Pedro não está dizendo que você pode tornar alguém justo no sentido de expiar os pecados deles. Não é isso. O que Pedro está dizendo aqui é que o amor releva, o amor perdoa, o amor é paciente, o amor não é soberbo, o amor não se ira facilmente, o amor não deseja vingança, o amor não é egoísta. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Essas são as características que o apóstolo Paulo fala lá de amor. Parece que o apóstolo Pedro aqui, ele aprendeu bem a lição de Jesus de quantas vezes devemos perdoar. Lembra? O pastor Fernando expôs aqui. Até 7, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Pedro entendeu bem, a tal ponto que ele está estendendo aos seus leitores a mesma perspectiva. O perdão, ele não é só necessário, ele é natural ao povo de Deus. Natural não no sentido que muitas vezes não seja difícil, mas natural que é algo que se espera de alguém que foi perdoado. A origem do perdão começa em que você foi perdoado. E uma vez que você foi perdoado, quem é você para não seguir o exemplo? E duas palavrinhas aqui eu gostaria de chamar a atenção com vocês. A primeira é o começo do verso 8. Ele diz assim: acima de tudo. Parece que Pedro aqui está dizendo que o amor uns pelos outros é ainda mais importante que ser criterioso e sóbrio, ou é um resultado disso. E isso é bastante comum no Novo Testamento, uma vez que Jesus ressaltou dizendo que o amor ao próximo é o segundo maior mandamento, lá em Marcos 12, 31. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, é importante ressaltar aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro está escrevendo, e não perca o fio da meada, que a consciência da eternidade está no pano de fundo. Ele está dizendo, olha, o fim das coisas está próximo, então amem uns aos outros. Essa é a perspectiva. E a segunda palavrinha aqui que eu queria chamar a atenção com vocês, ele diz, tenham muito amor uns pelos outros. Aqui a palavrinha poderia ser traduzida por intenso. Tenham amor intenso. Pedro também já falou a respeito por isso. Também poderia ser traduzida, tenham amor ardente. E essa palavrinha, ela tem a ideia de um esforço, a ideia de muito, e ela é descrita para descrever um corredor que está dando o máximo de si. E a sua musculatura está muito esticada. Ele está se esforçando de maneira intensa. E a sua musculatura está tensionada ao máximo. Para quê? Para atingir o resultado. Capítulo 1, verso 22, Pedro falou sobre isso. Um amor sem fingimento, um amor sincero. E note que Pedro não fala que isso é um sentimento. Ele diz que isso é uma atitude. Não é algo que brota no coração e você diz assim, mas eu estou hoje amando a Manuele, acordei a... Não, você acorda amanhã e você diz, eu vou amá-la apesar dela. Essa é a diferença da perspectiva de amor para o cristão. No mundo moderno, você ama alguém porque está recheado de um sentimento. Mas para a Bíblia, muitas vezes, o amor é um verbo e não um substantivo. É uma atitude. E isso nós aprendemos lendo a Bíblia. E realmente, irmãos, eu reconheço que muitas vezes exercer esse amor não vai ser fácil. Porque tem uns irmãos que são difíceis mesmo. Não é verdade? Agora olhe-se no espelho e diga assim, talvez seja você esse irmão difícil. Essa é uma necessidade para o crente que vive com os olhos na eternidade.
E talvez uma ilustração aqui também lhe ajude. Lembram daquele episódio lá em Gênesis 9, dos versos 20 a 29, onde Noé se embriagou e ficou nu dentro de sua tenda? Se você não lembra, anote aí, depois você olha em casa. Então, um dos filhos, Cã, viu e saiu divulgando o fato. Meu pai está assim. Saiu divulgando o fato. Enquanto os outros irmãos, Sem e Jafé, foram lá e cobriram a nudez do seu pai. Essa é a perspectiva de um amor que vê algo errado, mas ele vai lá e faz o quê? Ele tenta ajudar. Nisso consiste o verdadeiro amor, a necessidade dele ser intenso, com esforço. Agora, eu gostaria de fazer aqui rapidamente algumas aplicações e alerta. Um alerta importante. A origem do amor, esse amor que tolera, que releva, que perdoa, ele tem a ver com a natureza, a origem. De onde vem esse amor que é assim? Esse amor é gerado em Deus. Deus é amor. E uma vez que ele é fonte desse amor e envia o seu filho para morrer por você, pecador, imerecidamente por amor, essa é a base para você continuar perdoando seus irmãos. Não por merecimento, porque merecimento nenhum de nós tem. Uma vez que você foi perdoado, você pode perdoar. Novamente, lembra que nós há pouco aprendemos a parábola do credor incompassivo? Parece difícil de falar, mas foi aquela parábola que o pastor Fernando aqui expôs, que um foi perdoado, mas ele não quis perdoar o seu conservo, o cidadão que devia para ele. Ilustra exatamente isso. Se pudéssemos falar aqui, nós poderíamos talvez resumir uma frase do tipo assim: o amor, ele vê além do defeito, o amor cristão. E o amor que nós devemos demonstrar, ele parte do entendimento do amor de Deus. Por isso, você não consegue falar sobre perdão com uma perspectiva bíblica para alguém que não crê em Cristo. Ela pode até entender que não leva a nada desse mundo, que ela não deve ficar magoada com os seus pares, com o seu pai, com a sua mãe. E isso é bom em si mesmo, mas o problema é que ela não entendeu a origem do perdão. E é nesse sentido. O amor que cobre uma multidão de pecados é um esforço individual que tem benefícios mútuos. Isso acontece nos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos na igreja. Agora, um alerta aqui. Esse amor que perdoa e esquece as transgressões não significa deixar de corrigir o erro. Ah, mas o mais importante é amar. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, chama a pessoa ao arrependimento. Você está equivocado, meu irmão. Eu lhe perdoo, mas não fofoque mais. Eu lhe perdoo, meu irmão, mas tenha cuidado, seja criterioso e sóbrio na maneira que você vive. Meu irmão, eu lhe perdoo, mas a conduta que você está tendo nos seus negócios é uma conduta muito perigosa. Você não é criterioso e nem sóbrio. Você dá um mau testemunho para o povo aí de fora. E ele cuida, esse amor, ele cuida ajudando e corrigindo. E agora Pedro continua dizendo aqui uma característica que como se fosse uma extensão desse amor. Ele diz no verso 9, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Pedro fala de características que são provenientes do amor verdadeiro. E coloca a hospitalidade como uma delas. E é interessante que a mesma semelhança que Pedro vem trazendo até agora, irmãos, ela é feita, essa exortação para sermos hospitaleiros, ela é feita à luz do pano de fundo da eternidade. Enquanto nós vivemos, sejamos hospitaleiros. Consciência da eternidade. O verso 1 vai nos dizer exatamente isso, que a palavra aqui da ideia de nós fazermos isso, ser mutuamente hospitaleiros, essa palavrinha aqui, hospitaleiros, ela literalmente quer dizer amor ao estranho. Essa é a ideia. E o amor é algo prático, não emocional.
Aqui talvez seja o ponto de maior choque para uma sociedade pós-moderna como a nossa. Você dizer que o amor é uma atitude muito mais do que um sentimento. E naquele tempo, é importante você saber, por que Pedro destaca isso, que era importante ser hospitaleiro, como também é hoje, mas naquele tempo, o que acontecia? Os crentes estavam sendo perseguidos, existiam outros que viajavam a negócios, existiam outros que tinham, aqui se chama de missionários itinerantes, que eles iam nos lugares pregar o evangelho. E essas pessoas não tinham muitas vezes onde ficar. Você deve saber aqui, lembrar que a igreja ela está em formação. Ela não tem templos constituídos. Ela não tem, muitas vezes, um lugar confortável para essas pessoas ficarem. É bem provável aqui que quando Pedro diz isso, ele também estivesse com a ideia de você ser hospitaleiro para abrir a sua casa para a pregação do evangelho. Uma espécie de um culto caseiro. É bem possível que Pedro estivesse pensando nisso aqui. E eu gostaria novamente de destacar duas palavrinhas aqui. A primeira começa no verso 9 aí. Sejam mutuamente. A ideia de mutuamente, ela novamente traz uns aos outros. E pode ser expandido aqui, nós podemos levar para todas as circunstâncias. Pedro aqui, ele está enfatizando algo, mas não quer dizer que fica restrito a isso. E Pedro também não está dizendo, irmãos, que não é para você não ser hospitaleiro com quem não é crente. Não é isso. Você deve ser hospitaleiro com todos, mas para os crentes você deve ter um nível de tratamento diferente. Jesus disse, lá em Mateus 25, nós vamos chegar nisso, que todas as vezes que nós fazemos algo de bom a um crente, é como se nós estivéssemos fazendo para ele mesmo. Quando nós hospedamos um crente na nossa casa, é como se nós estivéssemos hospedando o próprio Cristo. Então a ideia de fazermos isso mutuamente, Pedro tem em mente, porque assim, você imagina, você vai abrir a sua casa, e você abrir a casa para um crente pode ser a sentença de morte no dia seguinte. Já pensou? Essa é a ideia, porque se um dos guardas romanos descobre que você está com um crente lá, não tem conversa. Não tem direitos humanos, não tem tribunal, você vai ser executado em boa parte das vezes. Então quando ele fala mutuamente, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. A lei áurea. Amar o próximo como a si mesmo. A segunda palavrinha aqui, ela está no final desse verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, reclamando. É isso que fala lá? Sem murmuração. Eita palavrinha, né? Essa palavra, ela indica uma atitude de insatisfação. Alguém que não está satisfeito com algo. E esse exercício da hospitalidade, ele deveria ser feito de boa vontade, com um coração grato, porque Deus salvou ele, e não existe nada mais importante que isso. Embora nesse tempo você possa estar sofrendo, você possa não ter o carro que você quer, você possa talvez não ter toda a prosperidade, mas o que mais importa você tem se você está em Cristo. Agora, nossa mente pequeninha precisa ficar com frequência sendo pregado, pregar a si mesmo. Porque com frequência nós trocamos o culto pelo conforto do lar. Essa é uma prova que inconscientemente muitas vezes a gente não valoriza como a gente deveria. Isso é real. E ele continua dizendo ali a respeito da murmuração, e eu fiquei pensando na minha vida. Quantas vezes eu faço algo que eu sei que é o certo a ser feito, mas faço com a boca... Não é verdade? As atitudes que nós fazemos, que são atitudes apropriadas, muitas vezes são de que forma? Com reclamação. Eu ajudo na igreja, mas não sou notado. Eu até escuto o irmão, mas não tem jeito, esse irmão ele não quer mudar de vida. A hospitalidade, ela deve ser feita com uma perspectiva amorosa. E olha só, irmãos, talvez o mais difícil seja você fazer algo
sem receber o reconhecimento imediato. Talvez esse seja a coisa mais difícil para nós hoje. É fazer algo bom e não receber um tapinha nas costas dizendo, olha, parabéns. Mas nós crentes temos alguém que sempre está vendo. Se eu não ver algo que você fez, não aperte o seu coração por isso, porque esse não deve ser o propósito que você faz, mas sim para que Deus seja engrandecido. E mais ainda, elevando um pouquinho mais a dificuldade, é quando você faz um ato de hospitalidade para alguém que não tem como lhe retribuir, né? Se eu faço um ato para uma pessoa que eu sei que lá na frente vai me convidar para o aniversário dela de volta, eu vou convidar ela para o meu aniversário, porque lá quando ela fizer, ela me convida de novo, e é uma festa legal. Agora, a pessoa não me convidou e eu tenho condições de convidá-la, mas sem esperar de volta. Aí aperta o calo, né? Aperta, né? Então, irmãos, Pedro aqui, ele fala essas duas características que são necessárias. Em primeiro lugar, vigiar. Em segundo lugar, amar uns aos outros. Em terceiro lugar, os versos 10 e 11, a necessidade de glorificar a Deus com as nossas vidas. Olha lá o verso 10, ele diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Esse é o objetivo final da vida do crente, glorificar a Deus em todas as coisas. E aí ele termina com uma doxologia, que é uma ideia de louvor, que Pedro, é quase que um cântico aqui, ele diz assim, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Pedro continua falando sobre a ideia de amar uns aos outros com a perspectiva da eternidade. E agora ele fala a respeito dessa expressão de amor ser visível no serviço. Ser visível no serviço, uns pelos outros. Está vendo de novo a palavrinha aí? Ela começa o verso 10, sirvam uns aos outros. A importância que o Novo Testamento, em especial, dá para a ideia do compartilhar as coisas entre os crentes, sempre tendo o outro como mais importante que você. Isso é algo impossível. Então, como nós fazemos? Deus torna possível, porque o Espírito que habita em nós vem dele, quando nós nos tornamos crentes. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, porque elas não têm o Espírito de Deus habitando dentro delas. E aí, coisas como essa são impossíveis. Ah, mas então para nós se tornaram fáceis? Não. Mas Deus nos capacita a fazer conforme nós vamos ver. E essa exortação de Pedro aqui, ele vai destacar dons recebidos. E curiosamente, eu não acredito em coincidência, você leu a carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, né? Que falou sobre dons. E aqui nós voltamos de novo a falar sobre dons. Embora Pedro aqui ele não enfatize o recheio, o que são os dons, nós temos lá em Efésios 4, nós temos em Romanos 12 o apóstolo Paulo falando. E o que é importante nós sabermos aqui é que o dom que você tem, você, está lá escrito, recebeu, cada um conforme o dom que recebeu. Então você não tem os dons, você ganha. E você não ganha para usar como você bem entender, você ganha com um objetivo. Ele continua aqui dizendo, o dom que recebeu como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Essa palavrinha encarregados, ela traz a explicação de uma pessoa que está debaixo da supervisão e autoridade de outro. Seria uma espécie de gerente nos nossos dias. A Bíblia também usa a ideia de despenseiro, alguém que está trabalhando sob as ordens de outro. Então ele administra a fazenda como um capataz da fazenda. Ele não maltrata as coisas na fazenda, porque a fazenda não é dele. Ele apenas é um encarregado.
E é isso que o apóstolo aqui, Pedro, nos diz a respeito dos dons. Os dons, eles são dados por Deus para os crentes, e eles devem fazer isso de acordo com o que Deus quer. De acordo com um bom despenseiro, um bom encarregado. Uma coisa importante que você precisa ter bem claro é que você não é dono dos dons espirituais que Deus dá. Por isso que você deve ser um bom administrador. Você recebe o recurso e usa para, começo do verso 10 diz lá, o que diz? Começo do verso 10, recebeu o dom e agora você faz o que você bem quiser com ele. É isso que o texto está dizendo? Ele diz assim, sirvam uns aos outros. Novamente, aqui fica muito claro que não existe crente individual. Com raríssimas exceções em que a pessoa precisa se esconder, ela está sendo perseguida, mas essa não é a realidade nossa. Essa não é a realidade das pessoas que não vêm no culto por preguiça e depois dizem assim, mas eu me alimentei em casa. É possível? É possível, mas não é o ordenado. Se Deus tem uma igreja física, que a gente chama de igreja local, quando você evita de vir a uma igreja local saudável, pela qual você tanto almeja, pela qual tantos cultos de internet você assistiu, bons pregadores como John MacArthur, John Piper e por aí afora vai, e você fala, Senhor, me ajuda, me dá uma boa igreja, aí Deus lhe concede uma igreja saudável, é verdade que cheia de falhas, mas uma igreja saudável que tem o desejo de pregar a palavra, você não tem desculpa para ficar em casa. Você não tem desculpa. Das duas, uma. Ou você não entendeu o valor da igreja por quem Cristo morreu, ou você não é crente. Duro e radical. Mas é a verdade, é o que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo que se você é crente, você tem dom. Você vai receber um dom. E se você não compartilha com os irmãos, você está, o que Paulo falou em Efésios 4, entristecendo o espírito. É essa a ideia. E quando Pedro fala ali a segunda parte da multiforma, ele enfatiza os muitos desígnios de Deus para esses dons. Deus levanta pessoas diferentes, com dons diferentes, para que o corpo cresça, para que o prédio seja edificado. Todos os crentes recebem dons. Eles não são iguais e nem inferiores uns aos outros. Mas eles têm algo em comum. São para a edificação do corpo. Todos. Não existe um dom específico que não seja para a igreja. E aqui fica um alerta que muitas vezes as pessoas que, aqui não entrando no mérito se os dons de língua cessaram ou não cessaram, mas falando aqui uma coisa que é indiscutível. Se você tem um dom de línguas e você faz coisas do tipo assim, louve a Deus em línguas, onde ninguém mais escuta e ninguém mais é edificado, você está desobedecendo uma ordem direta da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, fala em línguas, mas alguém entende? Alguém é edificado? Não, mas eu me edifico. É isso que o texto fala? É edificação pessoal que o dom é dado? Não, não é. Certo? Então aqui fica muito claro isso. Os dons são dados por Deus para edificar os dons, para edificar a igreja com os dons. A comunhão com os crentes é indispensável, meus irmãos. Se você tiver que a partir de amanhã começar a fazer um esforço para vir mais ter comunhão com os irmãos, faça isso. Porque isso vai ser bom para você e para os irmãos que podem ser edificados com os dons que Deus lhe deu. Não enterre os talentos que Deus lhe dá para a edificação da igreja. Use-os na construção. Tudo que você faz, e isso é importante de você lembrar. Ah, mas eu me sinto tão inteligente, mas eu me sinto tão... Nada de bom há em você. Sinto puxar seu tapete. Se você tem algo de bom, você ganhou do alto. Quando você tem essa perspectiva bem clara, o orgulho ele tem dificuldade em ficar entrando na sua vida. Por quê? Porque você sabe que se você tem algo de bom, veio do alto. E aí ele continua dizendo ali no verso 11,
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a que pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Pedro continua, lembre do fluxo da carta. Pedro está falando de uma vida com os olhos na eternidade. Aí ele falou assim, olha, vigiem, em primeiro lugar. Sejam criteriosos e sóbrios, pessoas crentes de oração, que têm uma vida que é influenciada, e a oração é influenciada pela vida, no sentido de serem criteriosos. Palavra de Deus, comunhão com crentes, bons livros, desejo de crescer, para não ser, como o Paulo falou em Efésios 4, como crianças que são levadas de um lado para o outro. Ai, mas tu viu o que o fulano falou? Parece tão legal. Eu acho que eu... Não, o crente não vive pelo que o fulano falou e é legal, mas vive pela palavra de Deus. Agora, muitas vezes isso traz dor, porque ler é um esforço. Você precisa tirar tempo. E o que é mais fácil? Você sentar na frente da TV, que nem uma batata no sofá e ficar lá, sendo quase uma osmose lá, né? Ou você pegar um livro, ler, pegar a Bíblia, ler, parar, ler um versículo, parar, pensar, Senhor, é esforço. Por isso que os crentes conhecem tão pouco de Bíblia, porque eles não querem algo que precisa ser feito. E aí você tem que desconfiar, será que realmente entenderam? São crentes? E eu não estou falando, meus irmãos, com a perspectiva de nós sairmos julgando, porque o próprio texto nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas aí você chega para essa pessoa e diz assim, o que está faltando para você ler um pouquinho mais da Bíblia? Você quer companhia? Vamos nos encontrar e vamos ler a Bíblia juntos? Aí a resposta da pessoa vem mais ou menos assim, não posso porque eu vou jogar pôquer na quinta. Na quinta? Talvez eles vão mudar agora para quarta. Você diz, mas na quarta tem o culto. Daí a pessoa diz, não tinha nem lembrado disso. Talvez seja um sinal de o quanto você valoriza. Em segundo lugar, ele diz que o amor uns pelos outros cobre uma multidão de pecados. Então nós precisamos constantemente ter como uma característica em nossas vidas o perdão. Você perdoa os seus irmãos, porque eles são falhos, assim como eles precisam perdoar você. E isso é demonstrado com atitudes hospitaleiras, atitudes de pessoas que fazem sem querer algo em troca. E aí nós chegamos aqui no que Pedro fala no terceiro ponto, viver para a glória de Deus. E ele falou a respeito do serviço. E ele continua essa descrição do serviço que demonstra o amor uns pelos outros. E ele traz o final, o desfecho de tudo que o cristão faz, deve ser o quê? Ele diz, parte B do verso 11, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Esse é o objetivo do crente. Qual é o objetivo final do crente? Viver para a glória de Deus. Esse é o objetivo. E isso é desmembrado em todas as áreas da sua vida. E isso precisa ter exercício, pensar, pois é, mas será que o meu lazer eu tenho feito para a glória de Deus? E aí nós vemos Pedro falando. E o resultado final desse serviço, ele diz duas características gerais aqui no serviço cristão. Ele diz, verso 11, se alguém fale de acordo com o oráculo de Deus. E ele diz, se alguém serve, façam na força que Deus dá. Oráculos, irmãos, aqui quer dizer a ideia da palavra revelada. Oráculos era um termo usado para dizer algo que vem de Deus. As traduções mais recentes, você vai ver que ele vai dizer assim, se alguém fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém pregue apenas o que a palavra de Deus diz. Essa é a ideia. Então ele diz que se alguém fala de acordo com a palavra de Deus. E se alguém serve com a força que Deus dá. Será que Pedro aqui, ele está lembrando aquilo que nós temos aprendido na quarta de Atos, capítulo 6, de 1 a 6? Que o serviço cristão é feito ministério da palavra e oração e o ministério de serviço.
Será que aqui Pedro está trazendo em linhas gerais o que é a igreja? Uns ensinam, outros servem, e ambos se edificam. Se você tem vindo nas quartas, isso salta aos olhos. A ideia é que ele fala, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus dá. É certo que Pedro está com essa ideia em mente. Nós temos aprendido exatamente isso nas quartas sobre o diaconato, sobre servir, sobre serviço, sobre servir uns aos outros. E Pedro está ampliando isso de maneira geral para a edificação da igreja. Quem for fazer alguma coisa, faça lembrando que se você tem algo de bom a oferecer, isso vem de Deus, é graça, é um favor que você não tem, que você não merece. Então não se glorie por isso. Ou então, se você recebeu algum dom, se você tem recebido de Deus essas características para a edificação da igreja, não seja apático. Não fique parado, esperando ser servido. Sempre deseje primeiro servir, ao invés de ser servido. Sirva uns aos outros. É uma mão de via dupla. E como é difícil isso, irmãos? Porque nós queremos ser servidos. Quando um irmão não faz aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, já é motivo muitas vezes para torcer o nariz. E é exatamente contra isso que Pedro está dizendo. O objetivo aqui é de serviço uns aos outros. Qual é? Para contentar o meu irmão. É óbvio que o amor uns pelos outros engloba isso. Mas o objetivo de servir uns aos outros está claro aqui. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Simples assim e direto assim. E Pedro ele divide aqui em dois grupos, não como se ele quisesse dizer que só existem esses dois grupos, mas o que Pedro está fazendo aqui é que nesses dois grupos os dons são encaixados de maneira fácil. Então, por exemplo, a ideia dos grupos aqui, se você colocar aqui a ideia do primeiro grupo, falar de acordo com a palavra de Deus, muito provavelmente Pedro aqui está pensando no apostolado, na profecia, no ensino, na exortação, no evangelismo. Aqueles que vão ensinar, falem somente o que a Bíblia tem. Aqui dá base para novas revelações? Não dá. Existem apóstolos hoje em dia falando ainda? Não tem. Existem profecias do tipo, olha, Deus está me falando que você está com dor de barriga. Não tem. O apóstolo aqui, ele pressupõe que os dons são dados por Deus para a edificação da igreja. E esses dons devem ser utilizados por nós crentes como bons encarregados, com o objetivo de edificar a igreja para a glória de Deus. Olha só, Deus concede os dons, você recebe esse dom, edifica a igreja e a glória volta para Deus. Então não trabalhe na vida cristã para ter o seu nome na placa das ruas, como acontece com frequência. Isso pode até acontecer por algum motivo, mas não seja esse o seu objetivo. O objetivo seja que a glória volte para o alto. Volte para quem merece. Volte para quem é o único que é digno de receber a glória. E depois ele fala a respeito do segundo grupo ali, aqueles que servem, façam na força que Deus dá. E o segundo grupo aqui pode muito bem ser encaixado com a ideia de contribuição, com a ideia de ajudar na igreja, com a ideia de vir fazer faxina, com a ideia de exercer misericórdia, com a ideia muitas vezes de ser aquele que vai até o irmão e escuta para aconselhá-lo. Engloba muitas coisas, mas o ponto principal aqui de Pedro é servir uns aos outros é uma expressão do amor que habita em você, por causa do amor que você recebeu, e isso glorifica a Deus. É esplêndido, né? Quando a gente pensa na operação que o apóstolo Pedro está falando aqui, que Deus dá os dons, ele concede, ele não precisaria, ele poderia fazer tudo sozinho, ele é onipotente,
mas ele decide fazer. E ele dá dons aos crentes. E os crentes devem pegar esses dons e usá-los de tal forma que a igreja seja edificada, não existe individualismo, e isso redunda em glória a Deus. Tudo isso provém do amor de Deus. E agora o objetivo disso, ele fala, tudo isso deve ter como objetivo a glória de Deus. Chegando ao fim aqui, irmãos, eu falei 2 horas, mas até que foi mais rápido. O final é algo que faz parte de toda a oração de Pedro aqui falando, mas é algo que nós precisamos destacar. O finalzinho aqui ele diz, depois que ele fala no verso 11, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, ele acrescenta lá, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pedro aqui, ele acrescenta algo decisivo e indispensável para o conhecimento e para o serviço. O que é isso? Essa palavrinha que ele usa aqui, depois de glorificado, ele diz, por meio de Jesus Cristo. O que ele quer dizer aqui é que, se você não for unido, não for através de Jesus, nada disso chega a Deus. Ah, mas então quer dizer que eu não... Algo bem prático, que já aconteceu na minha vida, quando eu não pensava a respeito, porque muitas vezes, sabe por que nós fazemos coisas erradas? Não é por má índole, é por tolice, é por não conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, quando você pede, orem por mim, adianta pedir para um descrente orar por você? Não adianta, a oração não tem sentido nenhum, porque é somente por meio de Jesus Cristo. Estão entendendo? Ah, mas isso é muito radical. Brigue com a Bíblia. A parte de Jesus, você não recebe dons, você não recebe graça. Quando eu falo não recebe dons, não entenda os dons espirituais como talento. O cara joga bem bola, o outro toca bem música. Talentos e dons espirituais são coisas distintas. Dons espirituais são concedidas pelo Espírito Santo apenas aos crentes. E devem ser usadas para a glória de Deus. Ah, mas então se eu tenho um talento de jogar algum esporte bem, eu não devo fazer para a glória de Deus? Claro que sim. Mas é algo diferente do que Pedro está falando aqui. Certo? E ele fala, por meio de Cristo, o que fazemos para Deus, irmãos, só é aceito se Cristo for o nosso mediador. Quando nós falamos da ideia de intercessor, é somente Jesus que liga você a Deus. Então, por que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu oro para o Santo Expedito, Porque só existe um que faz a ligação de volta com Deus para você. Isso é simples, só que é tão simples que ofende as pessoas. E isso ainda é mais exaltado ainda aqui, ressaltado pela expressão de Pedro que ele diz na sua oração final. A quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Então, o pano de fundo é, vivam com os olhos na eternidade. Você está sofrendo? Talvez você esteja. Você está deprimido? Talvez você esteja. Acontece com os crentes também. Você está doente? Talvez você esteja. Os crentes não estão imunes a isso. O ponto é, lembre disso. Jesus continua no domínio, ele continua controlando. E tudo o que acontece na sua vida, embora você não tenha as respostas, acontece para que Deus seja glorificado. Vivam, irmãos, com os olhos na eternidade. Em primeiro lugar, precisamos vigiar, é necessário. O fim está próximo. Que forma? Sendo criteriosos e sóbrios e orando sem cessar. Em segundo lugar, nós precisamos amar uns aos outros, perdoando uns aos outros e sendo hospitaleiros. E em terceiro lugar, a necessidade de viver para a glória de Deus. Nada é seu. Tudo que você tem foi dado a você com um objetivo. Pense por um instante, meus irmãos, que a vida é só uma transição. Você não está em casa, você está a caminho de casa.
Enquanto você vive aqui nesse tempo a caminho de casa, fique atento. Tenha uma vida de oração. Seja amoroso, em especial com os seus irmãos. Com todos, mas com seus irmãos, irmãos em Cristo, dê o valor maior, acima. Sejamos hospitaleiros uns com os outros e dedicados ao serviço. Existe serviço na igreja, de várias formas. Não espere sempre ser servido. Peça para servir. E tudo isso vai produzir o quê? Glórias a Deus. Algumas breve aplicação final aqui, meus irmãos. Quando você vive com a perspectiva de que o fim está próximo, que a eternidade é algo real, porque muitas vezes eu me pego precisando lutar com a minha mente de que a eternidade é real. Você precisa pregar a si mesmo. Existe uma eternidade. Isso não é tudo que há. Esses 100 anos com muita margem, né? Não é tudo que há. Então não viva como se isso fosse tudo o que existe. E dessa forma, pense, como eu utilizo o meu tempo? Quando você tem uma perspectiva de eternidade, você começa a pensar. Essa tem sido uma das minhas orações frequentes. Senhor, me ajuda a não desperdiçar o tempo com aquilo que é tolo. Nem tudo é pecaminoso, mas existem várias coisas que são tolas. Quer ver uma? Passar 6 horas sem parar no videogame. Não é pecaminoso. De fato não é. É só tolice. Estão entendendo onde eu quero chegar? Deus, e isso eu falei esse exemplo, mas eu tenho certeza que existem exemplos na minha vida que muitas vezes eu preciso estar atento para perceber, porque nós não somos bons cuidadores de nós mesmos, né? Nós adoramos cuidar dos outros. Ah, mas você viu? Mas nós muitas vezes temos dificuldade, então é uma boa oração. Senhor, me ajuda a não desperdiçar o tempo. A hospitalidade e o serviço sempre devem ter o objetivo a glória de Deus. Por isso, eles devem ser feitos sem reclamação. Se você servir a uns aos outros, não murmure. Tu viu só? Eu ajudei o cara a capinar na casa dele e agora eu precisei construir um muro aqui. Ele não veio colocar um saco de cimento. Não faça por retribuição. Faça com o objetivo certo, que é a glória de Deus. Sem esperar o reconhecimento. O objetivo na vida do crente nunca é a glória pessoal, embora muitas vezes ela acabe vindo por causa de um bom serviço. Se você é um bom funcionário, você que não está buscando a sua glória pessoal, mas ser um bom funcionário para a glória de Deus, é normal que você seja reconhecido. Nós temos vários exemplos assim, não temos? José não é um bom exemplo assim? Mas o ponto é, José nunca teve o objetivo da glória pessoal. A glória sempre era para Deus. Porque muitas vezes, quando a glória pessoal não vier, você não ficará desanimado. Quem trabalha por glória pessoal, desanima da mesma forma quando ela não vem. E em terceiro lugar, na aplicação, Cristo reina eternamente, sobre tudo e todos. Sobre Covid, sobre câncer, sobre desânimo, sobre depressão, sobre lágrimas que caem, sobre muitas vezes o coração apertado e nós não sabemos porquê, sobre fraquezas logo cedo da manhã que nós dizemos, Senhor, eu me sinto tão fraco. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Lembre-se disso, porque essa certeza vai alimentar o seu coração no tempo difícil. E se ele não veio, ele vai vir. Porque todos passamos por dificuldades. Todos. A diferença é com quem você estará quando a dificuldade vier. Sozinho, buscando os objetivos pessoais ou unidos a Cristo para a glória de Deus. Todos vão prestar contas diante desse Rei, Jesus. Todos. A diferença é, você pode escolher se você quer prestar contas como Judas e Barrabás, ou se você quer ser como João Batista, que ele não era a luz, mas ele apontava para a luz. Vamos orar.
Santo Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de juntos aprendermos mais sobre a carta de Pedro, tão preciosa, tão atual, e com tantas verdades que são difíceis muitas vezes de nós conseguirmos fazer. Por isso nós te pedimos, aviva a nossa mente, o nosso coração, traz cada vez mais desejo da Tua Palavra, para sermos guiados pela Tua Palavra. E nos ajuda a lembrar de vivermos com a perspectiva do que está por vir, de maneira criteriosa, não sermos tolos desperdiçando tempo. Ajuda-nos a amar uns aos outros apesar de nós mesmos, porque eu sei, Senhor, como eu sou difícil, eu sei como eu tenho meus defeitos, eu sei como muitas vezes eu não percebo isso, e é necessário o amor dos irmãos por mim, assim como eu quero amá-los. E isso nós precisamos de Ti. Que tudo isso seja para a Tua honra e glória. Que nós possamos, Senhor, lembrar que o objetivo principal da nossa existência é viver para a Tua glória e sentir deleite e prazer na comunhão contigo eternamente. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.